Bom dia, tudo bem? Nós estamos nessa série de reflexões falando sobre liberdade e como essa liberdade que Cristo nos oferece, ela pode ser vivenciada, experimentada, aqui e agora, né, desse lado da história. Mas a liberdade que Cristo nos oferece, ela possui um outro lado, muito maior, que diz respeito a um outro mundo, uma liberdade eterna. E é sobre essa liberdade, né, sobre a esperança dessa liberdade eterna e como essa liberdade eterna nos possibilita viver em liberdade já no hoje, no aqui e agora, é que a gente vai meditar nesta manhã. Nós vamos falar sobre a liberdade se renova com esperança. Esperança é uma palavra muito familiar, uma palavra muito bonita, todo mundo usa essa palavra, né? Campanhas publicitárias usam a palavra esperança, cada um de nós aqui no nosso dia a dia vivencia uma série de pequenas esperanças, não é verdade? Talvez você tenha esperança de se aposentar cedo, talvez você tenha esperança de comprar a casa própria, talvez você tenha esperança de ter um emprego melhor, e por aí vai. Esperanças que muitas vezes são satisfeitas, não é verdade? Esperanças que muitas vezes são frustradas, são decepcionadas. Mas nós precisamos de uma esperança que seja maior do que essas pequenas esperanças do dia a dia, do cotidiano. Nós precisamos de uma esperança que nos ponha em movimento. Uma esperança que seja capaz de nos fazer ficar em pé, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio ao luto. Uma esperança que tenha algo de revolucionário. Uma esperança que não faça de nós pessoas acomodadas, quietas, conformadas, mas uma esperança que faça de nós indivíduos inconformados com a realidade, conforme ela se apresenta diante de nós. Uma esperança que faça de nós indivíduos inconformados com quem nós somos. Uma esperança que abra diante de nós grandes horizontes. Essa esperança, ela precisa trazer sentido para a nossa história pessoal e sentido para a história da humanidade. Essa esperança, ela precisa tirar eu e você do absurdo da existência. É por isso que ela precisa ser uma esperança maior. É uma esperança pela qual vale a pena viver e é uma esperança pela qual vale a pena morrer. É uma esperança que ela não pode, portanto, ser passageira. Ela não pode perder o seu valor ao longo do tempo. Todas essas outras esperanças, a esperança da aposentadoria, da casa própria, de um emprego melhor, elas perdem o valor, elas estão sujeitas ao tempo, não é verdade? Elas são transitórias. Então nós precisamos de uma esperança que não seja transitória, que seja eterna. E nós precisamos de uma esperança que verdadeiramente satisfaça os desejos mais... Valeu, Samuel, obrigado. Os desejos mais profundos do nosso coração. Desejos que, conforme o C.S. Lewis comenta, em Cristianismo Puro e Simples, nós mesmos não sabemos que temos. Então ela precisa ser uma esperança que fale no íntimo do nosso ser, daquilo que nós esperamos, que supere tudo aquilo que a gente pode imaginar. Nós precisamos de uma esperança que seja viva. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa manhã. Bom, para isso, eu vou usar o livro do Apocalipse. Calma, não saia correndo, não fale, lá vem o Caetano de novo, querendo falar do Apocalipse, eu não aguento mais. Mas sim, ele é um livro que pode nos comunicar e pode, na verdade, encher o nosso coração e a nossa mente com essa bendita esperança. Porque ele é um livro que trabalha com imagens. E imagens falam não só com a nossa razão, com o nosso intelecto. Imagens falam com o nosso coração. Imagens têm o poder, a capacidade de nos conectar num mesmo sentimento. É isso que a arte faz, não é verdade? Tem um livro muito legal, do Eugene Peterson, falando sobre o livro do Apocalipse. Esse livro vale a pena, mas talvez ele já esteja fora de catálogo. Ele chama Trovão Inverso. E no Trovão Inverso, Eugene Peterson apresenta João, que
recebeu a revelação do livro do Apocalipse como um teólogo, um poeta e um pastor. Um teólogo por quê? Porque ele fala que João está apresentando verdades teológicas que o Antigo Testamento e o Novo Testamento já apresentaram, mas de uma forma poética. Visando quem? A igreja. Então é por isso que ele é um teólogo que apresenta as verdades de Deus com poesia, visando a igreja. E é por isso que o Eugene Peterson fala do João tendo essas 3 características. Ele comenta algo interessante também sobre essa arte que existe, né, nas páginas do Apocalipse. E ele diz o seguinte: o trabalho teológico de João gerou um poema, o maior poema produzido na alvorada da era cristã. Se não for lido como poesia, Apocalipse será simplesmente incompreensível. Então, o livro do Apocalipse ele é repleto de metáforas, de símbolos, de imagens que estão afirmando ao nosso coração e querendo que a gente agarre elas como a verdade, a realidade, mas as verdades que a Bíblia, que o Evangelho já apresentou. Ele diz o seguinte: precisamos de uma arte que nos conecte com o céu, não como passivos receptores de informações de lá, mas que nos coloque no palco da ação divina vivos. Precisamos de uma arte que nos translade. Precisamos de algo que nos transfira da mais dura realidade para o céu. De outra maneira, podemos viver e morrer sem jamais ter sabido o que é o céu. Então, Apocalipse consegue fazer isso, porque Apocalipse é revelação. A palavra Apocalipse no grego significa revelar, trazer à luz aquilo que estava escondido aos nossos olhos. O Apocalipse quer concorrer com a dura realidade do dia a dia, a realidade de dor, a realidade de sofrimento, de injustiça, de morte, a realidade de falta de esperança. Então o Apocalipse ele tira o véu e ele traz à luz aquilo que ninguém está vendo, mas é a realidade que deve conduzir as nossas vidas. E essa arte que o livro do Apocalipse nos apresenta, ele pode nos conectar com o céu e fazer com que a gente viva a nossa vida cotidiana, não escapando, não de forma escapista, mas tendo esse norte, essa bússola, esse alvo, essa esperança maior. Colocar os nossos sentimentos e a nossa mente, a nossa imaginação na esperança derradeira, na esperança maior que Cristo nos oferece, não faz com que nós vivamos de forma escapista do mundo. Não, muito pelo contrário. No livro Cristianismo Puro e Simples, o C.S. Lewis fala que os homens e mulheres cristãos que mais fizeram pela história da humanidade, que mais contribuíram para que houvesse transformação nesse mundo, foram justamente os cristãos que mais pensavam no outro mundo. E ele diz que quando os cristãos pararam de pensar no outro mundo, eles se tornaram tão incompetentes nesse aqui. Então o Apocalipse faz isso com a gente, nos conecta com o outro mundo, para que esse outro mundo possa guiar a nossa vida no mundo presente. Bom, para isso, nós vamos fazer uma viagem curta pelo livro do Apocalipse, que é grande. E eu peço a paciência de vocês, porque alguns textos a gente vai ler, porque essa é a proposta do livro, que ouvindo a sua leitura, a sua imaginação seja ampliada e o seu espírito conectado com essas verdades eternas e celestes. Então, o Apocalipse está falando de um outro mundo. A gente vai começar com o capítulo 4. E o capítulo 4 ele está depois da introdução do capítulo 1, depois das cartas destinadas às igrejas do capítulo 2 e 3. E o capítulo 4 está dando abertura ao que se segue, ao desenrolar de todo o livro do Apocalipse. Ele diz assim: 4, verso 1 e 3. E depois a gente vai ler o verso 8 e 11. Depois disso, João falando, eu vi, uma porta estava aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvira falar-me, qual trombeta, disse: sobe até aqui, e te mostrarei o que deve acontecer a seguir.
Logo fui arrebatado pelo Espírito e vi um trono erguido no céu, e no trono alguém sentado. O que estava sentado tinha o aspecto de uma pedra de jaspe e de sardônia, e uma glória envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Bom, então, João é um visionário, ele está falando para nós o que ele viu, né? Depois disso, eu vi. E é dito, existe uma porta aberta no céu, e uma voz lhe convida a subir, entrar por essa porta, penetrar o céu. É por isso que o livro do Eugene Peterson chama Trovão Inverso. O Apocalipse nos leva nesse movimento inverso, de penetrar o céu e de poder ver e contemplar. Essa é uma experiência que João está sendo guiado pelo Espírito. É uma experiência do Espírito de Deus. É por isso que ela é uma revelação. E é dito para ele que ele veria o que deve acontecer. Mas olha só que interessante. Quando João atende o chamado, a convocação dessa voz, e ele sobe, a primeira coisa que ele vê não é o desenrolar da história, mas é justamente o pano de fundo que deve ser estabelecido e a partir do qual a história da humanidade se desenrola. O que ele vê? Ele vê um trono nos céus. E alguém está sentado nesse trono. O trono tinha um aspecto, e o que estava sentado tinha um aspecto de uma pedra de jaspe de sardônia, e uma glória envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Então o que isso significa? Significa que é a partir do trono de Deus que a história se desenrola, que a história se desenvolve. E diante dessa visão de João, nessa sala do trono celeste, existem outros 24 tronos, e 24 anciãos com coroas na cabeça, vestidos de branco, sentados nesses tronos. E também existem 4 criaturas celestiais, criaturas angelicais. E essas criaturas têm a aparência de um boi, a aparência de uma águia, a aparência de um leão e a aparência de homem. E eles possuem 6 asas, e essas criaturas, eles estão ao redor do trono. E constantemente, dia e noite, o verso 8, parte B, eles proclamam: Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que vem. Então, o que o Apocalipse está nos mostrando é a sala do trono celeste, na majestade dos céus, e um culto que acontece dia e noite em honra, glória e louvor àquele que está sentado no trono. E quando os anciãos que estão sentados em 24 tronos ouvem esse louvor dos seres angelicais, eles se prostram diante do trono e depõem diante dele as suas coroas. Os 24 anciãos, verso 10, se prostravam diante do que está sentado no trono, adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos, e depunham suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, pois Tu criaste todas as coisas. Quiseste, e elas existiram, e foram criadas. Então esse é o contexto que o livro estabelece para que a gente pense, para que a gente descubra o que vai acontecer da história. O contexto é o louvor e a adoração àquele que criou todas as coisas. Aquele que criou todas as coisas, que tudo veio à existência pela sua vontade, pelo seu desejo e pelo seu poder. Ele é o supremo Senhor da história. Ele sustenta o universo e nada que acontece escapa ao seu poder, ao seu domínio. Interessante que diz, né? Aquele que era, aquele que é, aquele que vem. Dá a ideia de um Deus interagindo com a história. Não um Deus que era somente no passado, não um Deus que nós podemos contar com Ele somente no presente, mas um Deus que vem. Passado, presente e futuro pertencem a esse Deus e Ele está constantemente interagindo na história. Se a gente pensar no trono da majestade dos céus, em seu poder, glória e majestade, se a gente pensar que por sua vontade tudo foi criado, Ele era, é e vem, está presente na história, isso tem a potencialidade de aquietar e tranquilizar os nossos corações.
Não vai ser nenhuma notícia e nenhum acontecimento do nosso tempo presente que, por mais que nos entristeça e nos afete, vai roubar a nossa paz e a nossa esperança, porque nós estamos com o trono da majestade dos céus diante dos nossos olhos. Como eu disse, Ele criou todas as coisas, tem todo o domínio, e a história da humanidade se desenvolve nesse contexto. João segue com suas visões, e agora na sala do trono é introduzido mais um personagem, no capítulo 5. Um personagem que o Antigo Testamento profetizou e anunciou a sua vinda, um personagem que o Novo Testamento apresentou sua chegada, sua história, seus ensinamentos, sua forma humilde de serviço, sua sabedoria nas palavras, seu amor intenso pela criação de Deus e pelo ser humano criado à imagem de Deus, um personagem que se apresentou como o próprio Deus. Mas agora, o Apocalipse vai mostrar esse personagem não na sua humildade, na sua condição de servo, o servo sofredor que carregou a pesada cruz sobre os seus ombros e deu a sua vida para o serviço, para a salvação da humanidade. Mas apresenta esse personagem em toda a sua glória, honra, dignidade, majestade. Apresenta a sua grande vitória. E diz assim, olha só a introdução do personagem no capítulo 5, a partir do verso 5, diante da sala do trono de Deus. Um dos anciãos, porém, me disse, não chores, porque João estava desesperado. Por que ele estava chorando desesperado? Porque havia um livro nas mãos daquele que estava sentado no trono. Um livro selado com 7 selos. Então, o livro naquele tempo era um rolo, um pergaminho. E ninguém era digno de abrir esse livro rompendo os selos. Esse livro é o desenrolar da história. Tudo aquilo que deveria acontecer, tudo aquilo que deveria se seguir. É significativo que a história seja apresentada como um livro. Por quê? Um livro possui começo, meio e fim. Não é verdade? Então, o que a Bíblia está falando com isso? Que a história da humanidade não é um absurdo sem sentido, sem pé nem cabeça, que não tem começo, que tem um começo que ninguém sabe onde é, e que tem um meio que não tem sentido e um fim que não existe. Não. A história possui um começo, um meio e um final. A história tem um significado, porque a história foi criada por Deus. Nós não vivemos o absurdo da existência. Vivemos diante de um Deus histórico e que tem propósitos. Bom, João está chorando, porque ninguém é digno de abrir o livro rompendo os seus selos. Mas um dos anciãos lhe diz, não chore, eis, ele alcançou a vitória. O leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, ele abrirá o livro e seus 7 selos. Então eu vi, no meio do trono e dos 4 animais, no meio dos anciãos, estava de pé um cordeiro que parecia imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Adiantou-se para receber o livro da mão direita do que estava sentado no trono. No momento em que recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos se prostraram e cantavam, verso 9, um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de romper-lhe os selos, porque foste imolado e redimiste para Deus, por teu sangue, homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Então olha só a imagem que o Apocalipse nos oferece sobre Jesus. Um cordeiro, mas um cordeiro que está mais para a capa de black metal do que outra coisa. Esse cordeiro está em pé, mas como que imolado. Então esse cordeiro foi morto, mas agora está em pé diante do trono. Esse cordeiro possui 7 chifres e 7 olhos. Então ele não é um cordeiro amigável à imagem. Ele é um cordeiro amedrontador, não é verdade? Como que imolado, tendo 7 chifres e 7 olhos. Chifres representam o poder na Bíblia. 7 é o número da totalidade. Então o Apocalipse vai trabalhar muito com metáforas, símbolos e números. 6 dias Deus cria o universo, não é verdade? Cria todas as coisas, e no 7º ele descansa.
ele finalizou o processo. 7 igrejas são as 7 cartas do Apocalipse, não é verdade? Esse cordeiro, ele tem, portanto, todo o poder. 7 chifres. E 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, ele tem toda a ciência, todo o conhecimento. Diante do cordeiro, os anciãos se prostram. E os seres angelicais também. Eles cantam um cântico novo, glorificando a esse cordeiro que foi imolado, mas pelo teu sangue trouxe a redenção, a libertação, a salvação. Ele remiu para Deus, por teu sangue, homens de toda tribo, língua, povo e nação. Essa é a grande vitória que a Bíblia anunciou, que a Bíblia testificou que aconteceu e que o Apocalipse está nos lembrando mais uma vez com imagens vivas. Imagens para mexer conosco, imagens para nos tirar do tédio, da apatia, imagens para nos conectar com essas verdades. As verdades da Bíblia não são somente para serem entendidas, compreendidas, explicadas, mas vividas, acopladas em nossas vidas, agarradas a elas. São verdades para que nós possamos viver e morrer por elas. Esse é o cordeiro que foi introduzido e ele é digno de receber o livro e de romper os seus selos. Interessante que no verso 8 diz que cada um tinha uma harpa e taças de ouro, falando sobre os anciãos, cheias de perfume, que são as orações dos santos. Então olha só como que o Apocalipse vai nos incentivar a orar. Existe a sala do trono de Deus, o poder máximo criador do universo, diante da majestade daquele que está sentado e que brilha como uma pedra preciosa, seres celestes cantam o seu louvor. Existe o Cordeiro, aquele que foi introduzido, que recebeu todo o poder, toda a autoridade, toda a ciência, aquele que deu sua vida para a salvação e resgate da humanidade, recebendo a dignidade de romper os selos do livro da história. E diante de imagem tão poderosa, nossas orações estão lá. Isso é forte, não é verdade? Como perfume diante do trono de Deus. Então o Apocalipse está ressaltando o valor, a importância de nossas orações. As orações, você saber que a sua oração chega diante da sala do trono de Deus, isso tranquiliza o nosso coração, não é verdade? Você saber que a sua oração não é um diálogo de louco, que você está falando consigo mesmo. Você saber que a sua oração não é algo que não passa desse teto, mas que bate e volta. Você saber que a sua oração é ouvida na sala do trono da majestade dos céus. Isso tem que fazer algo com a gente, não é verdade? Isso tem que fazer com que nós oremos mais e nos aquietemos mais diante do nosso Deus. Bom, mas esse é o pano de fundo que ele colocou da história, não é verdade? Mas diante desse pano de fundo, dessa moldura que é o trono de Deus e a vitória do Cordeiro, a vitória de Jesus Cristo, existe ainda um desenrolar da história. E esse desenrolar da história, Apocalipse vai apresentar também com imagens duras e difíceis, mas imagens que falam com a gente, coisas que a gente experimenta no dia a dia. O capítulo 5, quando os selos começam a ser abertos, começam a ser rompidos, nos apresenta as dores da história, tanto passada, quanto presente, quanto futura. Porque a história da humanidade está marcada pelo afastamento de Deus, não é verdade? Está marcada por uma maldição, a maldição do pecado. Está marcada por injustiças, por violência, por morte, por luto, por dor. Mas essa história difícil de ouvir e difícil de viver tem esse pano de fundo que nos garante a vitória. É interessante que lá no comecinho, no capítulo 1, quando João está se apresentando, ele se apresenta da seguinte forma. Ele fala: eu, João, vosso irmão e companheiro, na tribulação, na realeza e na perseverança. Olha só, ele está falando da condição nossa nesse tempo presente. Tribulação. Jesus nos disse, não é?
vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O sofrimento é algo real, é algo experimentado por cada um de nós, não é verdade? É algo que nós vemos todos os dias e nos ofende. Mas daí ele fala sobre a realeza é certa. Esse Jesus que está recebendo todo o domínio diante de Deus, compartilha conosco o seu reino vindouro. Ele diz que nós somos cidadãos do seu reino. Ele diz que nós somos seus irmãos. Ele diz que um dia nos sentaremos à mesa com Ele na consumação do reino. E para viver entre essas duas coisas, a experiência presente, que é a tribulação, e a esperança futura que já pode ser experimentada, que é a realeza, nós precisamos do quê? De perseverança. É por isso que o João está falando. Eu sou irmão e companheiro de vocês, na tribulação, na realeza e na perseverança. Existem dores na história. E quando se abre o primeiro dos selos, em Apocalipse capítulo 5, aparece um cavalo branco. Calma aí, deixa eu virar a página, que eu estou mais rápido do que a página. Sim, aparece um cavalo branco. E o seu montador, aquele que está montado no cavalo, ele vem vencedor e para vencer ainda. Então o Apocalipse não explica tudo. Esse é o problema, quando a gente quer explicar tudo. E eu não consigo explicar tudo para vocês. Mas o que a gente consegue fazer é olhar para essa obra de arte e sintonizar naquilo que é o mais importante. Alguns falam que esse montador no cavalo branco, que veio com a abertura do primeiro selo, talvez seja a imagem do próprio Jesus. Talvez seja a imagem do ímpeto da humanidade, de vitória e conquista, de dominação e poder. Quando a gente olha para a história da humanidade, nós não vemos isso. O ímpeto pela dominação, o ímpeto pela conquista, pela vitória, e esse ímpeto promove violência, morte, desigualdade, injustiça. Então vem esse primeiro cavaleiro montado num cavalo branco, e ele vem vencedor e para vencer ainda. Ele tem um arco, em suas mãos. O segundo selo é aberto e aparece um cavalo vermelho. Esse cavaleiro, ele tem o poder de tirar a paz da terra, fazendo com que os homens se matem entre si. Você fala, mas Caetano, esses cavaleiros do Apocalipse ainda vão vir. Ainda vão vir? Meu Deus, os homens não se matam entre si? Aonde está a paz da terra? Nos matamos com as bombas, nos matamos com as postagens, nos matamos com nossas palavras, com nossa indiferença. Nós nos matamos uns aos outros. Aonde está a paz? Não há paz. O terceiro selo é aberto e aparece um cavalo negro. O seu montador possui uma balança nas mãos. E vindo uma voz, quando esse cavalo negro aparece, uma voz vinda do meio dos 4 seres vivos dizia, é o verso 6 do capítulo 5. 1 litro de trigo por 1 denário, 3 litros de cevada por 1 denário. Quanto ao óleo e ao vinho, não cause prejuízos. Então o primeiro montador vem vencedor e para vencer, o ímpeto da conquista. O segundo montador, ele vem para tirar a paz da terra e fazer os homens se matarem entre si. O terceiro montador tem uma balança em suas mãos. E ele declara que a farinha e o trigo, coisas básicas da subsistência, possuem um preço exorbitante. Então esse montador está falando da injustiça dos sistemas econômicos, da injustiça do comércio, dos altos preços que são pagos para a vida acontecer no básico. E ele diz, quanto ao vinho e ao óleo, não cause prejuízo. Vinho e óleo são artigos de luxo naquele tempo. Farinha e cevada, artigos de subsistência básica. 1 denário, um preço exorbitante por 1 litro de farinha e 1 litro de cevada. Nós vivemos isso ou não? Nós vivemos um mundo com recursos naturais abundantes. Nós vivemos um mundo com potencial de matar a fome de todo mundo, mas nós vivemos num mundo absurdo, onde nem todo mundo tem a sua subsistência básica garantida. E, no meio desse mundo de escassez, existe um luxo desenfreado.
existia antes e existe hoje. Então esse cavaleiro, ele é a injustiça, ele é a fome. E um quarto selo é aberto, e aparece então um cavalo esverdeado. Seu montador chamava-se a Morte, e o Hades o acompanhava. Foi-lhe dado o poder sobre a quarta parte da terra, para que exterminasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Esse é o montador que nenhum de nós consegue fugir. Um cavalo esverdeado, ele tem a cor de um cadáver. Seu montador é a morte. O inferno, o Hades, lhe acompanha. Nenhum de nós pode escapar da morte. Nenhum de nós passa muito tempo da nossa existência sem que ela mande o seu recado para nós, sem que ela se imponha de forma impiedosa. E essas são as dores da história, os flagelos da humanidade, que se desenvolvem tendo como moldura a sala do trono celeste e a vitória do Cordeiro de Deus. Vocês estão todos aí? Sim. Está todo mundo bem ou está cansado? A Fernanda sabe que, às vezes, ela tem que pedir para mim parar de falar, porque vou falando sobre o Apocalipse no café da manhã. E daí, deve ser um pouco cansativo. Bom, o quinto selo é aberto. Uma coisa interessante sobre esses selos. Alguns interpretam que a sequência que você vai encontrar aqui no Apocalipse, se você for ler o texto, e eu recomendo que você leia, é que são 7 selos, depois 7 trombetas, depois 7 taças. E você pode achar que isso é linear, é o tempo linear se desenvolvendo. Mas não, o Apocalipse ele vem para complicar e dar um nó na nossa cabeça, porque no Apocalipse o tempo é cíclico. 7 selos é o tempo completo, daí ele volta, 7 taças, 7 trombetas é o tempo completo, 7 taças é o tempo completo. Passado, presente e futuro no Apocalipse vão se sucedendo, não de forma linear, mas ele fala do futuro, depois ele vai para o passado, ele vem para o presente, e ele está apresentando para nós um pensamento cíclico. Isso é difícil às vezes para a gente, mas por que você fala que é um tempo completo? Porque é novamente o número 7. 7 selos completou. E se você vai lendo o texto, você percebe que ao final dos 7 selos, novamente está lá a vitória do Cordeiro. E ao final das 7 trombetas, novamente está lá a vitória do Cordeiro. E ao final das 7 taças, novamente está lá a vitória do Cordeiro. Então, ele anuncia a vitória do Cordeiro, e ele passa pelas dores da história, mas ao final ele está sempre nos lembrando novamente dessa vitória. Então, o tempo no Apocalipse funciona dessa forma cíclica, não que ele não esteja falando do futuro e anunciando uma esperança, mas o passado, o presente e o futuro ficam como que numa dança. Bom, ele abre o quinto selo, e olha só que interessante que acontece. Quando abriu o quinto selo, é o verso 9 do capítulo 6. Vi sobre o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado. Eles gritavam com voz forte: até quando, soberano, santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? Então lhes foi dada a cada um uma veste branca, e lhes foi dito que tivessem paciência, ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus irmãos, que iriam ser mortos como eles. Então olha só quem que ele apresenta agora, diante do altar, sob o altar. Olha onde que eles estão, as almas daqueles que foram mortos por conta da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O Apocalipse a todo tempo está nos incentivando à perseverança. Guarde o que você tem, seja fiel até a morte, guarde o testemunho, as suas obras são a sua dignidade diante de Deus. Em algum momento, no livro fala que os santos estão diante do trono de vestes brancas, e as suas vestes brancas são as suas obras que lhes acompanham diante do trono de Deus. Então o Apocalipse está a todo momento incentivando eu e você,
no meio das dores e angústias do tempo presente, das injustiças do pecado, a permanecermos, a não abrirmos mão do testemunho, a sermos fiéis testemunhas até a morte. E esses que foram fiéis testemunhas até a morte, eles estão diante do trono, eles estão sob o trono. E eles clamam: até quando? Nós não aguentamos mais. Até quando o Senhor vai tardar em fazer justiça, vingando o nosso sangue? Aqui são duas coisas interessantes: o clamor a Deus por justiça. E o Apocalipse apresenta isso muito forte. O único que pode trazer uma justiça plena, verdadeira, sem mancha ou mácula, é o Cordeiro de Deus. Só Ele pode trazer essa justiça. E quando o Apocalipse apresenta imagens violentas às vezes, imagens fortes, ele fala de vingança, como é que pode? Ele não quer que eu e você nos engajemos numa atitude violenta, de vingança, de ressentimento, de ódio. Não. Mas Ele quer que eu e você possamos canalizar todo o sentimento ruim de vingança, de indignação, de ódio, de sentimento de retaliação nessas imagens, nas mãos daquele que pode trazer a vingança verdadeira contra o mal, estabelecendo sua justiça plena. Então é igual quando o salmista fala que ele quer pegar o seu inimigo e bater o seu filho contra a rocha. É justamente para ele abandonar o ódio, a raiva, e para ele canalizar no texto aquilo, entende? Então o Apocalipse não está chamando a gente para vingança, para violência, para fazermos justiça com nossas mãos, mas para deixarmos na mão daquele que pode trazer a justiça plena. Eles estão clamando a Ele, não é verdade? Até quando tardarás em fazer justiça? E Ele fala: esperem mais um pouco, tenham paciência, até que se complete o número dos seus irmãos, aqueles que também serão mortos. Isso mostra para a igreja o quê? Que o martírio faz parte da experiência cristã. Fez parte no primeiro século. Aqueles que deram a própria vida, que a vida lhes foi tirada e negada pela fé e pelo testemunho. E pode ser que eu e você vivamos vidas muito boas e confortáveis, mas pode ser que situações aconteçam de pressão, de perseguição, de cancelamento, de morte e martírio. Pode ser que isso aconteça fisicamente, pode ser que isso aconteça de outras formas e outras maneiras, mas a verdade é que existe uma medida de sofrimento. E o sofrimento no livro do Apocalipse, ele não está fora do controle. É por isso que o livro trabalha com números, é por isso que o livro trabalha com tempos e datas estabelecidas, porque ele quer falar: a história está sob o controle de Deus. Ela não acontece de forma aleatória, ela não acontece de forma imprevisível. Deus tudo determinou. Bom, agora, após ele falar das dores do tempo presente e apresentar também os mártires que morreram pela fé, ele segue e vai nos apresentar o sistema atual. E no capítulo 18, ele chama o sistema atual, o mundo conforme nos é apresentado, ele chama de Babilônia. E o capítulo 18 fala que um dia Babilônia vai cair, porque Babilônia será julgada por Deus. Um grande anjo vai arremessar Babilônia no mar como uma grande pedra de moinho e nunca mais ela vai ser encontrada. Os reis e magnatas da terra, que se enriqueceram com seu luxo e seu comércio, choram e lamentam. E se você lê o capítulo 18, você percebe que ele não está falando somente de uma cidade, uma sociedade histórica. Ele não está somente falando do Império Romano, mas de um sistema que vai se regenerando ao longo da história. O Apocalipse é uma história cativante porque apresenta o seu herói e apresenta também um dragão. Toda história tem que ter um dragão, não é verdade? E no Apocalipse tem um dragão, a antiga serpente, Satanás, aquele que seduz, aquele que engana, aquele que tem o sistema como o seu agente, aquele que tem homens e mulheres como os seus representantes. E o Apocalipse fala que um dia esse sistema vai ruir. Ele apresenta essa queda na imagem da queda. E diz que um anjo com voz possante, capítulo 18, verso 2, grita: caiu Babilônia, a grande. Eu gosto de pensar nisso, porque eu gosto de pensar que um dia o sistema atual, não importa se é um sistema de esquerda, se é um sistema de direita, não importa quão bom possa ser o sistema econômico presente, o comércio, ele vai quebrar, ele vai ruir.
E nesse dia não importa quanto dinheiro você tem investido, e não importa quantas barras de ouro você conseguiu guardar, quantas ações você tenha na bolsa. Viu, bispo? Não importa quantas ações você tenha na bolsa. Esse sistema vai ruir, esse sistema vai quebrar, e ele vai dar lugar a um novo sistema. É interessante que quando o Apocalipse 18 está falando desse sistema, que está a serviço do grande dragão, ele fala de comércio, mercadorias. E no final da descrição de uma lista grande de mercadorias, você pode conferir isso depois no capítulo 18, ele diz assim: escravos e vidas humanas. É uma denúncia forte de como as coisas funcionavam. Ele fala do comércio, de reis, magnatas, proprietários de navio, se enriquecendo com a grande Babilônia. Ele fala sobre luxo e abundância, mercadorias pelas quais as nossas almas anelam. Mas ele coloca dentro dessas mercadorias escravos e vidas humanas. Então ele está falando o quê? Da coisificação do ser humano, da objetivação do ser humano. Ele não possui mais o seu valor e dignidade intrínsecos, mas ele é rebaixado à coisa, à mercadoria. Ele tem um valor, escravos e vidas humanas. Bom, a boa notícia é que esse sistema vai cair, esse sistema vai ruir. E tudo que eu estou tentando dizer aqui é como nossa esperança é grande. Ela não é uma esperança pequena, um pequeno apêndice, um pequeno consolo, para que, quando a gente se depara com a morte inesperada de alguém. Esses dias, eu estava vendo notícias sobre a morte de um lutador de jiu-jitsu, famoso, bem conhecido, e foi uma morte violenta e inesperada. E daí os seus amigos comentando: poxa, agora a gente sabe que ele está lá no céu, e ele alegrava muito a nossa vida aqui, agora ele está alegrando lá o céu. Então, não que eles não possam falar isso, entende? Mas a nossa esperança não é essa, de um pequeno apêndice, de um pequeno consolo, quando a gente se depara com a morte. A gente agora vai ser uns anjinhos lá no céu, andando nas nuvens, tocando harpa, e o mundo segue como ele bem entender, Não! A nossa esperança fala da virada radical dos acontecimentos, a queda do grande sistema, a derrota do dragão, a morte da morte, a vitória do Cordeiro de Deus. Essa é a nossa esperança. Com a consumação da nossa esperança, o mundo não continua mais do mesmo jeito. Tudo vai ser virado de ponta cabeça. Na verdade, tudo está de ponta cabeça, e tudo vai ser posto no seu devido lugar. Então, nossa esperança é muito maior do que a esperança do partido A ou do partido B, do político A ou do político B. Nossa esperança é muito maior. Pequenas esperanças do nosso dia a dia, não tem problema, podemos viver e esperar por elas, mas a derradeira esperança é muito maior. É a esperança de uma vitória cósmica, uma vitória que a criação anseia por ela. Quando o Apocalipse está falando dessa reviravolta, ele fala que as estrelas vão cair do céu, e o sol vai se tornar como sangue, o sol vai escurecer e a lua se tornar como sangue. Por quê? Ele está falando que tudo vai ser abalado. Sol, estrela, lua são estáveis, estão lá fixos nos seus lugares, mas tudo vai ser abalado. Abalado por quem? Por aquele que criou todas as coisas, que pelo seu desejo trouxe tudo à existência. Bom, Apocalipse está no contexto de louvor, como nós vimos, o contexto de um grande culto, de uma liturgia celeste, e nos convidando a nos engajarmos nessa liturgia celeste, celebrando a vitória do Cordeiro. Então pensa da importância do louvor nas nossas vidas, da importância de viver uma vida no tempo presente, em meio das dores, dos sofrimentos, dos mártires, das perseguições, das injustiças, com esse louvor em mente, nos lábios, no coração, diante dos olhos, o louvor àquele que venceu, o louvor da majestade dos céus, o louvor do Cordeiro que conquistou a vitória pelo seu sangue. Isso faz toda a diferença. É celebrar em antecipação aquilo que ainda virá, mas é celebrar aquilo que já é pleno no céu. Então, lembra? Ele não convidou? Entra por uma porta aberta nos céus, para ver o quê? Aquilo que está escondido. E esses santos são convidados a louvar. O capítulo 19, a gente está chegando ao fim,
Eu prometo? Não pode prometer, tem que falar sim ou não, né? O capítulo 19 apresenta uma grande multidão. E essa grande multidão está celebrando, essa grande multidão está no céu. E o verso 1 diz: aleluia, eles cantam, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Verso 2: pois seus julgamentos são plenos de justiça, de verdade e justiça. Finalzinho do verso 2: ele vingou o sangue de seus servos. Julgamentos plenos de verdade e justiça. Julgamentos que nenhum tribunal humano pode estabelecer, pois não são plenos de verdade e justiça. São provisórios, são incompletos. Esse julgamento pleno de verdade e justiça, essa vingança do nosso Deus, que faz com que a gente abra mão da nossa vingança imperfeita e espere por Ele, é isso que eles celebram. E diz assim no verso 5: nisto saiu uma voz do trono que dizia: louvai nosso Deus, todos vós, os seus servos, vós que o temeis, pequenos e grandes. Verso 6: então eu vi o ruído de uma imensa multidão, um ruído igual dos oceanos, e como um estrondo violento de trovões. Eles diziam: aleluia, porque o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso manifestou seu reinado. Essa é nossa esperança, uma esperança maior, uma esperança capaz de nos fazer levantar em meio à dor e o sofrimento. E o Davi me perguntou ontem, né, sobre o que eu falaria, e eu falei do Apocalipse 19, e como uma boa história que é o Apocalipse, ele apresenta um enredo dramático, né, e ele tem como moldura o trono de Deus e a vitória do Cordeiro. Ele apresenta um dragão terrível e bestas que são agentes do dragão e um sistema corrompido, mas ele apresenta um cavaleiro vitorioso num cavalo branco. E eu gostaria que você fizesse esse exercício comigo, porque essa deve ser a imagem de esperança que alimenta os nossos corações e nos dá liberdade de viver. Por que temos liberdade diante de um mundo que limita a nossa liberdade? Por que temos liberdade diante da dor, do sofrimento, da morte, do luto? Porque nós confiamos na vitória do cavaleiro em seu cavalo branco. E diz assim, imagine comigo, é esse o convite que João está nos fazendo: sintonize na frequência do céu, olhe para essas realidades. Diz assim, capítulo 11, então, verso 11 do capítulo 19. Então, depois que essa multidão que está celebrando foi apresentada, eu vi o céu aberto. Olha só que interessante. Antes tinha uma pequena porta aberta no céu, não é verdade? Só João que conseguiu entrar e ver o que ele está nos falando, revelar para nós o que ele está nos falando. Agora não tem mais uma pequena porta, o céu está aberto. Aquilo que estava encoberto aos olhos de todos, agora é visto por todos. É a esperança, não é verdade? Um dia todo olho verá, toda língua vai confessar que Ele, Jesus Cristo, é o Senhor. Nesse dia não existe mais céu encoberto, o céu está aberto. Tudo aquilo que deveria ser revelado é pleno. Era um cavalo branco, e aquele que montava se chamava Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são como uma chama ardente. Sobre sua cabeça, numerosas coroas, e inscrito nele um nome que ninguém conhece, exceto ele. Está vestido com um manto embebido em sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho branco e puro. De sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele as apacentará com uma vara de ferro. Ele pisará o lagar, onde ferve o vinho da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Sobre seu manto e sua coxa traz inscrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O montador no cavalo branco
se chama fiel e verdadeiro, julga com justiça. Ele traz um nome que ninguém conhece, e isso fala da sua natureza incontrolável, imprevisível, incapaz de ser domesticada, da sua natureza divina. Um nome. O nome de Deus é sagrado no Antigo Testamento. O nome de Deus é santo. Ele traz um nome que ninguém conhece. Seu manto está embebido em sangue, pois foi por seu sangue que ele venceu e trouxe a salvação. Suas palavras são julgamentos e decretos que cortam como uma espada afiada. Ele vem para reinar, apacentando as nações. Sua ira, sua cólera é perfeita. Inscrito em seu manto e sobre sua coxa, ele traz um título régio, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a nossa esperança. Nossa esperança não é uma ideia. Nossa esperança não é uma utopia. Nossa esperança não é um projeto econômico ou político. Nossa esperança é uma pessoa. O cavaleiro no cavalo branco, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem lhe está acompanhando? Os exércitos dos céus em cavalos brancos. Se você segue lendo o Apocalipse, existe batalha também. Mas a batalha contra o dragão, contra a besta, contra os seus inimigos, é uma batalha que você fala, nossa, mas já acabou? Porque na verdade não existe oposição diante do cavaleiro no cavalo branco. Não existe oposição diante da sua espada afiada, dos seus decretos. É como o diálogo nas Crônicas de Nárnia, do castor, do senhor castor, falando sobre Aslan, com as crianças. E as crianças perguntam para o castor, existe alguma chance da feiticeira branca combater Aslan, vencer Aslan? E o castor diz, se ela conseguir ficar de pé diante de Aslan e olhar em seus olhos, ela já deve se dar por satisfeita. Não existe luta, não existe oposição. Seus olhos são como chamas de fogo. E para onde Ele está nos levando? Ele está nos levando para um bom lugar. O final do Apocalipse, Apocalipse capítulo 21. E eu peço a paciência de vocês para a leitura de mais um texto, mas que esse texto possa alimentar a esperança em nossos corações. Que sejamos guiados pelo Espírito de Deus, assim como João foi, e possamos ver, pois o que nós vemos faz de nós quem nós somos. Diz assim, é para lá que Ele está nos levando. Essa é a esperança final da vitória. Capítulo 21, verso 1 ao verso 5. Vi, sempre Ele fala, vi, né? Então, um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. O primeiro céu e a primeira terra se foram. O mar, a morada do dragão, da onde vem o caos, já não existe. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para o seu marido. Nisto, ouvi uma voz forte, que do trono dizia, eis a tenda de Deus com os homens, Ele habitará com eles, eles serão o seu povo, e Ele, Deus com eles, será o seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor. Sim, as coisas antigas se foram. O que está sentado no trono declarou, eis que eu faço novas todas as coisas. Essa é a nossa esperança. O dia que nós ouviremos a voz do trono, eis que faço novas todas as coisas.